Então, quem pratica a justiça, ele se sente seguro. Ele sente que ele tem segurança, que Deus, ele guarda ele, que Deus, ele protege ele. Né? Ele não teme o pavor repentino quando ele vem, porque ele sabe que Deus está cuidando dele. Por que ele sabe que Deus está cuidando dele? Porque ele pratica a justiça, porque ele pratica o bem que Deus manda praticar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então o profeta aqui, ele fica, né, deitando, todas as vezes que ele vai deitar, ele fica 390 dias. E a Bíblia diz, e levará a maldade da casa de Israel. É claro que aqui também vai ensinar para nós, por exemplo, que somos cristãos, a olhar para as pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, né, e sofrer em prol delas. É justamente isso que o profeta está fazendo. Ele está sofrendo por causa de Israel, que está vivendo em pecado, né? Ele está sofrendo, ele está levando as iniquidades daquele povo. Então nós também temos que aprender com isso, nós que fomos chamados, né, para realizar a obra de Deus aqui na terra, olhar para as pessoas vivendo uma vida de pecado, né, e sofrer em prol dessas pessoas, orar por aquelas pessoas que estão destinadas à morte, estão destinadas à destruição. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus. E quando cumprires estes, tornaste-ás a deitar sobre o teu lado direito. Então imagina, ele ia deitar 390 dias do lado esquerdo, né? E quando ele terminasse aqueles 390 dias, então ele ia deitar agora do lado direito, representando a casa de Judá. Ele ia deitar 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então ele vai deitar dias, mas cada dia representa ano. Então 390 dias significa 390 anos. Então 40 dias significa 40 anos. Isso era levando a iniquidade da casa de Judá, né? Então, ele teve muito pouco descanso ali, porque ele ia deitar do lado direito. É claro que no começo ia ser como um descanso para ele, ele já estava enjoado de deitar do lado esquerdo. Então agora Deus ela apenas inverte, agora você vai deitar do lado direito. Ah, senhor, mas eu vou deitar o quê? Uns 2 dias, 3 dias? Não, você vai deitar 40 dias. Parece pouco, né? Em vista dos 390. Mas não é pouco, não, amado. O profeta, ele já se encontrava cansado. Mas isso quer dizer que nós não devemos, né, deixar-se levar pelo cansaço e continuar a nossa busca, orando pelas pessoas, orando por aqueles que estão destinados à morte, que estão destinados ao juízo de Deus, que estão destinados à destruição. Quem sabe assim, Deus, ele terá misericórdia. Ele ouvirá as nossas orações e muitas dessas pessoas, elas podem ser salvas, podem ser libertas. Porque foi justamente isso que aconteceu. Muitas pessoas foram destruídas, mas também muitas pessoas deram crédito à pregação do profeta Ezequiel e elas foram salvas para a honra e para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, quando tivermos cansado, também não devemos tomar isso como uma desculpa, não é? E parar de buscar a Deus. Não. Nós temos que buscar a Deus em todo o tempo. Sempre é bom buscar a Deus. E nós nunca podemos também achar que buscamos a Deus o suficiente. Nunca é suficiente o tanto que nós buscamos a Deus. Nós temos que sempre buscar a Deus,
Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, versículo 7. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. Então, olha só que coisa, né? Então, além dele dormir só de um lado só, ele dormia amarrado. Ele dormia amarrado. Então, era um desconforto muito grande para o profeta, né? Por isso que às vezes o cara fala, eu sou profeta, e se intitula profeta. Mas manda ele sofrer. Manda ele passar por um tipo de situação dessa, né? Um tipo de situação dessa. Porque Deus ele estava usando o profeta aqui como se ele fosse um ator de filme, né? Como se Deus falasse assim, vocês não querem acreditar eu falando, ou o profeta apenas falando, então eu vou fazer um filme aqui para vocês assistirem o filme. Que aí vocês vão ter, né, uma noção de verdade o que vai acontecer com vocês, se vocês permanecerem no pecado. Glória ao nome de Jesus Cristo. E tu toma trigo, cevada e favas, e lentilhas, e trigo miúdo, e aveia, e coloca numa vasilha, faz dele pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. Então, aqui tem lentilhas, trigo miúdo, aveia. Pode ver, amado, não tem carne, não tem peixe, não tem galinha, frango, tem nada disso. Pode ver uma comida simples, né? Claro, uma comida com muita vitamina, mas simples. Muito simples. A comida do profeta, o pão de Ezequiel. Tem pessoas que fazem até campanha na igreja com esse título aqui, né? O pão de Ezequiel. Só que muitas vezes faz a campanha pão de Ezequiel como abundância, né? Campanha da prosperidade, não sei o que, o pão de Ezequiel. O pão de Ezequiel não é campanha de prosperidade. Muito pelo contrário, é uma comida simples e humilde. Então ele é um profeta de Deus. Faz isso com um profeta hoje. Para você ver. Ele quer comer do bom e do melhor, né? Sempre, todos os dias. Ele quer ter morada de luxo. Assim são os profetas de hoje. Mas naquela época não era assim. Eles viviam na simplicidade. Uma comida totalmente humilde, né? E a tua comida que has de comer, o versículo 10, será de peso de 20 ciclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, e a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com esterco que sai do homem. Então, o combustível que ele ia usar para cozer essa comida aqui era esterco do homem. Ou seja, em outra palavra, o cocô do homem. É isso que ele ia usar, que Deus pede para ele usar. É assim que você vai fazer a sua comida. Você não vai fazer no gás, você não vai fazer, você vai pegar esterco de homem e você vai cozer aquela comida. Por que Deus ele quer fazer isso, amado? Ele quer mostrar a humilhação do pecado. Ele quer mostrar a condição de Israel, a condição espiritual de Israel. É uma condição lamentável, É uma condição lamentável. Por exemplo,
no arraial de Israel, isso foi falado lá no deserto, enquanto eles estavam lá no deserto, que quando alguém fizesse excremento, né, dentro do arraial, tinha que tirar aquele excremento e ser queimado lá fora. E aquela pessoa era tirada dali também. Isso significa a limpeza, a higiene do arraial. Então o arraial de Israel precisava ter higiene, né? Isso é bom para o crente também ouvir, né? E significa que o crente, ele tem que ser limpinho, ele tem que ter higiene, né? É do gosto de Deus, é da vontade de Deus que nós andamos limpinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando isso daqui para uma pessoa. Quem cuidava disso eram os sacerdotes. Então, Deus está falando isso daqui para um homem que foi treinado para ser sacerdote, o Ezequiel, né? Então ele vai dizer assim, ó, e disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel seu pão imundo. Isso aqui é a vida espiritual de Israel. Comerão seu pão imundo entre as nações para onde serão lançados. Deus está dizendo, ó, lá para onde vocês vão ser lançados, lá vocês não vão ter, né? Não vão viver a mesma situação que vocês vivem em Jerusalém. Comer comida limpa, comida pura, né? Pois era assim. Lá vocês vão comer pão imundo. Então, amado, tudo isso era um castigo para Israel. Era um castigo para Israel. Era para eles sofrer na pele. Tudo por causa do custo do pecado, né? Alguém pecou e ele acha que está tudo bem, que Deus está sentado lá em cima e que está tudo bem, que Deus vai passar a mão na cabeça dele e vai ficar tudo jóia, não tem problema. Ele está enganado. Deus, ele pune o pecado. Então, o que a gente tem que fazer? Embora nós pecamos, fazer de tudo para não pecar. Porque se pecarmos, de alguma forma, Deus ele vai punir o pecado. E não vai valer a pena, né? Porque o que a pessoa colhe do pecado é coisa ruim, não é coisa boa. Ele não vai colher coisa boa, porque a semente do pecado é uma semente ruim. A Bíblia diz que é uma semente do maligno, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes acontece isso. A gente peca, transgride contra Deus e parece que não acontece nada. Parece que não acontece nada. A gente chega ao ponto de pensar, Deus não vai fazer mais nada, né? Ele não fez até agora, uma hora vem a colheita. Deus, ele nunca deixa o pecado impune. Ele nunca vai deixar o pecado impune. Sempre vai ter julgamento, né, amado? E na hora de colher, a pessoa vai gemer. A pessoa ele vai sentir dor. Alguém pode dizer, pastor, mas todos nós pecamos. Pois é, mas nós temos que nos esforçar para não pecar. Ou por que você acha que nós, muitas vezes, nós temos tantos problemas? Por que nós enfrentamos tantos problemas? Muitas vezes é consequência dos nossos erros. Porque, na maioria das vezes, ou todas as vezes, Deus fala assim, ó, ande por esse caminho, trilhe por esse caminho. Esse caminho aqui é um caminho bom. Mas nós, na nossa obstinação, na nossa teimosia, a gente teima com Deus e fala assim, não, eu quero andar assim, eu quero fazer assim. Aí você faz, só que você vai pagar o preço. Porque Deus, ele vai punir o pecado. Não adianta, né? Louvado seja o Senhor. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, né? Nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora,
e nem carne abominável entrou na minha boca. É um homem preparado para ser sacerdote falando isso. E agora o Senhor está mandando eu preparar a minha comida, né, com esterco que sai do homem. Senhor, eu nunca me contaminei com essas coisas. Né? Nunca me contaminei. Agora essas coisas aqui, amado, o cara não tocar em coisa despedaçada, coisa morta, né, coisas consideradas imunda, tudo isso daí tinha um significado. Né? Tinha um significado. Não era apenas não comer. Todas as pessoas lá de Israel não comiam isso. Só que isso daqui era tipo para eles lembrar que eles não podiam contaminar com coisas imundas. Isso aqui apontava para o pecado. Que eles tinham que manter uma vida santa, uma vida pura. Por isso que não podia comer carne despedaçada, tocar em coisa morta, né? Em coisas que era considerada imunda, eles não podiam comer e nem tocar, para que eles pudessem ver, estar sempre lembrando que eles foram escolhidos por Deus como uma nação santa, para andar em santidade diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta está dizendo, eu não faço isso desde a minha mocidade. Nunca entrou nada disso na minha boca. Aí Deus disse para ele, e disse-me, vê, tenho te dado esterco de vaca, em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Melhorou um pouco, né? Não estava muito legal ainda, mas esterco de homem para esterco de vaca já melhorou bem. Né? Porque para quem conhece esterco de vaca, a gente sabe que esterco de vaca é bem limpo em vista do esterco do homem. Né? Mas mesmo assim não estava legal, porque o profeta, todas essas coisas aqui que ele está fazendo aqui, era considerado imundo para eles. Né? Mas Deus, ele dá um alívio ali. Isso significa o quê? Mas significa que Deus, ele é misericordioso com o pecador. Ele é misericordioso. Embora ele pune o pecado, embora ele declara o juízo para o pecador, mas ele é misericordioso. Ele ouve a oração do profeta e ele tira a mão. Ele tira a mão, ele dá um alívio. Por isso que lá em Isaías, capítulo 30, versículo 15, ou é 32, 15, não lembro mais, está escrito que Deus, ele espera para ter misericórdia. Ele espera para ter misericórdia de nós. Né? Então, Deus disse para ele, né? Tenho te dado esterco de vacas, em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então ele pegava lá, né, a comida dele, acendia aquele esterco de vaca e então ele preparava o pão dele. E as pessoas ali observando essas coisas. Né? Ele fazendo as coisas ali literalmente para que as pessoas pudessem ver e acreditar na palavra do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Agora, o que é mais triste, amado, é que Deus, ele não pôde livrar Jerusalém da derrota. Deus, ele tentou de várias maneiras, através dos seus profetas. Mas teve pessoas que queimaram a palavra, o pergaminho, queimaram o pergaminho, achando que estava destruindo a palavra de Deus. Depois Deus manda Jeremias, ele escrever as mesmas palavras, Deus ia editar as mesmas palavras. Que a pessoa, ele pode queimar um papel, destruir um papel, mas ele não pode destruir Deus. Né? E quem deu a palavra para Jeremias foi Deus. Então quem vai destruir Deus? É como se Deus estivesse dizendo, deixa eles queimar, Jeremias. Eles queimam 10 vezes, eu te dou as mesmas palavras 10 vezes, não tem problema. Mas você vai e fala de novo, e prega de novo para eles. Né?
Tudo isso que Deus faz, amado, é na tentativa de salvar. Aí tem gente que ainda fala assim, não, Deus, né? Tem seitas por aí que falam, Deus lá do Velho Testamento, ele era um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento era um Deus menos evoluído. Agora, no Novo Testamento, ele é bonzinho porque ele evoluiu. Claro que isso é como se fosse uma blasfema, né? Mas aqui, em todo o tempo, mostra como Deus, ele sempre foi misericordioso. E que o julgamento não é culpa de Deus, é consequência do pecado do homem. O homem, através do seu comportamento e da tomada de decisão dele, amado, é que ele vai decidir o futuro dele. Quem decide o nosso futuro é nós mesmos. Você quer ter um futuro bom? Então busque a paz e siga a paz. Você quer ter dias bons? Procure a paz e siga a paz. Que a tua boca não fale engano. Procure a paz e siga a paz. E aí você vai ter paz. Então quem decide o nosso futuro é nós. E que futuro bom que nos espera, amado. Futuro glorioso, futuro maravilhoso. Porque quem preparou esse futuro para nós foi Deus que nos prometeu. Deus que prometeu cuidar de nós. Deus que prometeu ser o nosso refúgio, ser a nossa fortaleza. Mas nós precisamos andar em obediência à palavra do Senhor. Tem pessoas que fazem mal a toda hora, a todo tempo. Mas ele quer o bem. Ele faz o mal, mas ele quer o bem. Ele quer colher o bem. É claro que o coração dele está enganando ele. Porque quem faz o mal, ele recebe o mal. Quem semeia vento, ele colhe tormenta. Ele nem, não é nem um vento qualquer, ele semeia vento. Mas quem semeia recebe em dobro, recebe quadruplicado. Quem planta 1 litro de feijão, ele não colhe 1 litro de feijão. Ele vai colher sacos de feijão. Por isso que a Bíblia diz, quem planta vento, ele colhe tormenta. Ele colhe em dobro, ele colhe quadruplicado. Ele colhe muito mais. Essa é a lei da colheita. E por isso que a gente fala que o pecado, ele é doloroso, ele causa dor na vida da pessoa. Porque ele colhe dobrado. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então me disse, filho do homem, eis que te torno instável o sustento de pão em Jerusalém. E comerão o pão por peso e com desgosto. Já imaginou? Você vai comer só uma porçãozinha por dia. E você vai comer com desgosto. Não é com prazer. Alguém fala assim, eu tenho prazer em comer. Ele vai comer com desgosto. E a água beberão por medida e com espanto. Ele vai beber só um pouquinho de água e comer só um pouquinho de pão. E todo desgostoso da vida. E por que isso aí, que ele todo desgostoso da vida? Porque a pessoa não tem Deus. Porque o apóstolo Paulo falou assim, não importa, eu tendo muito, eu tendo pouco, eu tendo fartura, não tendo coisa nenhuma, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu fui instruído em tudo isso. Ou seja, ele está dizendo, a minha vida pertence a Cristo. Eu venço qualquer coisa, seja com pouco, seja com o mundo, seja com muito, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem me fortalece é Cristo, não é aquilo que eu tenho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Para que o pão e a água lhes falte, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. É o julgamento. O julgamento, ele é inevitável. Inevitável, por quê? Por causa da dureza de coração. O coração é como diamante, é duro como diamante.
ele é duro como diamante. Então a pessoa não recebe bem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala, mas é como se ela não estivesse falando. Por isso que Jesus Cristo, quando ele pregando ali, ele disse, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Lá em Mateus 13, ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça. Mas todo mundo não tem ouvido? Então tem pessoas, amado, que ele tem ouvido, mas é como se não tivesse. Todo mundo não tem ouvido? Tem. Mas todo mundo tem ouvido, físico. Todo mundo tem ouvido. Mas nem todo mundo tem ouvido espiritual. Nem todo mundo. É a mesma coisa de olhos, Todo mundo tem olhos. Mas nem todo mundo tem olhos espirituais para ver. Glória ao nome do Senhor. Só tem olhos espirituais para ver aquele que usou o colírio. Foi pregado aqui no domingo. Só aquele que tem o colírio. Que colocou o colírio de Deus, o colírio de Cristo, que pingou ele na vista. E ele então adquiriu, com esse remédio aí, a visão espiritual, a capacitação de ver as coisas, de discernir as coisas. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então as pessoas iam, as coisas iam faltar para eles, e eles iam ficar espantados, e uns com os outros iam se consumir nas suas maldades. As coisas iam faltar por peso e medida, e isso ia causar confusão nas pessoas. As pessoas iam começar a se culpar umas às outras. A gente vê, amado, quem quiser saber, por exemplo, a respeito da fome em Jerusalém, quando ela foi cercada, é só ler Lamentações de Jeremias. Lá fala muito disso, das pessoas emagrecendo, as mães comiam os filhos, e assim por diante. Você vê que era um sofrimento terrível aquilo ali. Por quê? Porque como que eles faziam? Como as cidades eram muradas, eles cercavam a cidade, o exército cercava a cidade e ficava ali dias e mais dias até aquela comida acabar, até aquela água acabar. E as pessoas então começavam a morrer de fome, as pessoas começavam a morrer de sede e começavam a brigar por comida. Flávio Joséfo fala, mano, que as pessoas iam nas casas uns dos outros e lá matavam uns aos outros, para pegar comida. Para pegar comida, porque a comida dele acabava e ele desconfiava que naquela outra casa lá tinha comida. Ele ia lá, matava a pessoa, os próprios parentes, próprios compatriotas ali, matava e tomava a comida e brigava por causa de comida. Quando não tinha mais jeito, começava a comer os filhos. Você vê que coisa terrível. Então, Flávio Joséfo, ele narra essas coisas, que era um momento crítico, um momento muito difícil de sobreviver. Então, morria muitas pessoas ali à míngua, morrendo de fome e morrendo de sede. Tudo isso a causa do pecado. Tudo isso porque preferiu ter momentos de prazer, alimentar a carne e não alimentar o espírito, amado. E não porque não tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Israel, por exemplo, sempre teve oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Deus fazia questão de madrugar os profetas. Deus fazia questão de ensinar o povo, de mostrar para o povo o caminho certo, o caminho que eles deveriam andar. Mas a obstinação era tão grande, não é, que a Bíblia diz que eles lançavam a palavra de Deus pelas costas. Que nós não venhamos a fazer isso, mas dar ouvido à palavra de Deus, porque isso nos tornará em bem. Glória ao nome do Senhor.
Então, muito bem. Então, essa é a palavra de Deus nessa noite. Terça-feira, capítulo 5, né? É uma continuidade do capítulo 4, né? O capítulo 5 é uma continuidade do capítulo 4. E nós vamos aprender muitas coisas boas aqui nesse estudo de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Pai e agradecemos a Ele. Senhor Deus,